Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? E hoje o nosso programa Saúde em Pauta, nós vamos falar sobre obesidade. E vai ser um assunto muito importante para nós, para toda a população. O nosso convidado é o médico ortopedista Dr. Sérgio Miyazato. Então fica com a gente porque o programa de hoje está cheio de informações muito importantes. Voltamos o nosso programa Saúde em Pauta. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. Agradeço desde já a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Bom dia, Leonora. É um prazer estar aqui. E parabéns pela sua iniciativa, que é levar informação de valor realmente à população. Doutor, para começar, fala um pouquinho da sua trajetória na medicina e o que levou a escolher a ortopedia. Porque eu sei, doutor, desde a sua infância o senhor já teve um chamado. E por que ortopedia? E por que medicina, doutor? Conta um pouquinho para o nosso programa hoje. Sim, meu pai, desde pequeno, meu pai é médico, né? Eu sempre vi ele trabalhar, né, nesse ramo. Meu pai já faleceu, claro, mas eu sempre vi essa vida de ser médico desde pequeno, desde casa, né? Eu me lembro até hoje, muitas vezes, nós almoçando ali, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e ele atendendo telefones, né, resolvendo problemas, dúvidas das pessoas. Então isso já me levou a uma curiosidade e vontade de ser médico ao longo da minha vida, né? Durante a faculdade, eu sempre tive o desejo de me formar como cirurgião. Por quê? Porque o cirurgião ele tem a capacidade de transformar fisicamente a vida das pessoas no sentido de benefício. Então, e no caso da cirurgia ortopédica, quando eu estava no internato e eu vi uma cirurgia de quadril numa idosa que tinha fraturado por osteoporose. No caso dela não foi uma prótese, foi uma placa interna com parafuso. E quando eu olhei aquele parafuso no centro da cabeça do fêmur, naquela radiografia, eu falei, que fantástico. E aí eu fiquei sabendo que aquela senhora no dia seguinte poderia sentar-se, poderia dar os primeiros passos novamente, iniciar uma reabilitação precoce, ao invés de ficar acamada com o membro fraturado, fazendo trombose, desenvolvendo infecções, fora todo o desconforto. Então, a partir daí, eu decidi para seguir essa questão da ortopedia cirúrgica, né? Ser um cirurgião ortopédico. Aí, depois disso, eu fiz trauma, né? Além dos 3 anos de ortopedia, eu fiz mais 1 ano de subespecialidade de trauma ortopédico, cirurgias ortopédicas no Hospital das Clínicas de São Paulo, pela USP. E depois fui para a ortopedia esportiva, que são as cirurgias minimamente invasivas, através de câmeras, assim como as próteses também. E a partir daí eu comecei a desenvolver outras habilidades, que foi a questão do metabolismo corpóreo, que é uma paixão que eu tenho também e que ajuda e muito a qualidade de vida das pessoas. Que legal. Doutor, a partir de que momento o excesso de peso passa a ser considerado obesidade? Tecnicamente, é quando o IMC é a partir de 30. Mas eu queria discorrer um pouquinho sobre isso. Nós não podemos nos prender ao número IMC. Por exemplo, o IMC ele considera o peso em relação à altura. É um cálculo baseado nisso. Agora, se olharmos para mim ou para você, ou para qualquer um da sala aqui, nós vemos que a nossa largura é diferente. Sim. Então, será que o IMC é tão fiel assim? Mas basicamente é isso. Quando você sai do sobrepeso e entra na obesidade grau 1. Porém, tem outros parâmetros que vale muito a pena nós falarmos aqui, que é a medida da cintura abdominal, da circunferência abdominal, que é um grande índice de risco cardiológico ou não, a gordura visceral, né? Podemos também considerar outros parâmetros, como como circunferência do pescoço, relacionada à altura, relacionada a isso. Considerar o tipo da pessoa, se ela tem uma musculatura boa ou não. Porque às vezes a pessoa parece magra, mas é o falsa magra. Quando você vai examinar, ou aquela pessoa coloca um biquíni, ou no dia a dia dela, numa troca de roupa,
ela vai ter ela parece magra, mas a massa muscular dela é muito pobre. Então aí já é uma sarcopenia. Então ela tem, na verdade, um índice de gordura maior do que o esperado. E não quer dizer que porque ela é magra, que ela é saudável. Sim. E muitas vezes, né, doutor, a pessoa... Eu falo pela minha filha. Uhum. E ela passou no médico lá em São Paulo. E eu falei assim, Isadora, mas você tá tão... Não, mamãe, mas o doutor lá pegou no meu pé. Tá tudo a mais. Agora ela tá passou com a nutricionista para ela reeducar a alimentação dela. Perfeito. Essa questão nutricional, né, a nossa dieta, a nossa alimentação é fundamental, né? É claro que não somos perfeitos. Acredito que a maioria de nós não somos perfeitos. Mas nós buscamos sempre um estado de saúde melhor, uma qualidade de vida. Nós sabemos que quando não estamos bem de saúde, nós não somos produtivos, por exemplo. Nós não conseguimos cuidar de quem amamos, dos nossos familiares. Nós não conseguimos gerir problemas com a eficiência que podemos. Então, buscar uma saúde, buscar um estado corpóreo melhor, evitando doenças, lembrando que prevenir é melhor do que tratar, é importante. E essa questão nutricional é a base de tudo. Eu mesmo já errei muito. Se alguém entrar aqui no meu Instagram ali, o Dr. Sérgio Miazati, olhar, uma das primeiras fotos sou eu ali com quase 30 quilos a mais. Verdade, doutor. Já tive já errei muito nessa questão nutricional. Mas aí resolvi mudar isso e buscar um estado de saúde. Hoje quem me olha fala, você não é a mesma pessoa dessa foto. E eu tenho outras fotos para provar. Sim, já tive uma obesidade, um sobrepeso muito importante. E isso é muito bom, doutor, porque o senhor dá o seu exemplo para a nossa sociedade. Sim. Né? Eu procuro entender muito o paciente, quem me procura, né? Para estar sempre ali com ele, dividindo o problema dele e ajudando nessa trajetória. Eu realmente não acredito que só uma prescrição muda a vida de uma pessoa. Eu acredito que os encontros, as conversas, as orientações, o aprendizado é o que realmente muda vidas. Com certeza. Doutor, a obesidade pode causar dor no corpo? Sim. Não é necessariamente no início, mas em algum momento aquilo vai desenvolver uma sobrecarga, tanto mecânica, sobre as articulações de membros inferiores, mas tem trabalhos que mostram que também articulações de membros superiores sofrem com a inflamação crônica. Sim. Doutor, quais os pontos do corpo costumam ser mais afetados pela obesidade, como joelho, coluna, as hérnias de disco aí que fala, né, doutor? Os membros inferiores à coluna sofrem muito, né? Pés, tornozelos, joelhos, quadris e a coluna lombar sofre demais com essa alteração biomecânica da obesidade, né? Então, a gordura abdominal na cintura, ela vai alterando a movimentação daquela pessoa, o centro de gravidade. Isso vai desencadear uma série de fatores para as articulações que certamente vão implicar em algum momento da sua vida com força. Doutor, cada quilo a mais pesa quanto nas articulações? Certo. Existe um cálculo sobre isso que é muito interessante. Por exemplo, o nosso joelho, se nós pegarmos a área que o nosso peso cai sobre ele, não é a mesma circunferência da nossa cintura. Então é uma hora bem menor para um peso, para descarregar um peso bem maior. E estudos biomecânicos acreditam que o joelho sofre 4 vezes mais a cada peso. Então, por exemplo, se você diminui 1 quilo do seu corpo, você vai diminuir aproximadamente uma sobrecarga de 4 quilos sobre o seu joelho. Já o quadril e a coluna é 3 vezes. Então seria 3 quilos a menos sobre o quadril e sobre os discos da coluna. Ô, doutor, agora eu vou falar um pouquinho para nós mulheres. O salto, porque às vezes a pessoa fica com o salto, né, e acaba se equilibrando o peso. Perfeito. E às vezes quando você fica
ou num culto, ou num evento que você tem que ficar em pé. E eu percebo que às vezes você quer descansar um pouquinho, colocando o peso sempre mais numa perna só. Eu gostaria que o senhor falasse isso, porque essas mulheres adoram salto, né, doutor? Até eu, né? É verdade. A qualidade do calçado é fundamental para a nossa saúde, para a nossa locomoção, para a nossa qualidade de vida. E os calçados a gente vê muito por aí, muitos erros comuns do dia a dia. E é uma conversa que eu tenho também no consultório quando me perguntam. E é claro que a mulher, o fator beleza do calçado conta muito. Então você vê, qualquer mulher quer usar um calçado mais bonito. Ela tem um enfoque diferente do homem que está buscando mais conforto. Mas hoje em dia existem modelos e marcas que buscam essa beleza com conforto também. Então, eu começo falando ali numa tela de computador, quando a pessoa está comigo, mostrando modelos de calçados confortáveis. Começamos no solado. No Instagram do senhor tem esses modelos, doutor? Não, eu não coloco marcas ali. Sim, né? mas só o formato do salto? Eu começo mostrando um calçado que ele é muito aconselhável para as mulheres, só que ele não é tão belo, mas ele é funcional. Mas eu uso ele mais como uma introdução, porque ele é didático para mostrar, né? Eu posso até falar aqui, a Papete da Azaleia, né? Sim. Porque ela tem um solado que não é rasteirinho, não tem um calço, né? Um salto alto, ela tem um meio termo, ela não aperta o antepé, ela tem até um velcro, e ela prende o tornozelo, ela prende o retropé, que é fundamental para a função. Só que ele é didático, eu uso ele para mostrar, porque nem todo mundo vai usar um calçado como esse. Mas é como se eu estivesse mostrando as vogais em letra maiúscula de forma para uma criança. E aí eu mostro esses conceitos do solado, do antepé, do retropé, e a pessoa pode ir para as marcas que ela quiser, para o modelo que ela quiser. Até mostro outros ali também, e cada uma desenvolve o seu estilo. Sim. O que não pode é o exagero. Salto muito alto e o contrário, muito rasteirinha. Temos que buscar um meio termo ali. Sim. Doutor Sérgio, qual é o maior erro que as pessoas acima do peso cometem quando começa a sentir dor? Acho que eu já falei essa pergunta, né? Ainda não. Não, né? Só uma dúvida, eu posso falar à vontade ou tem que ser mais direto nas respostas? Pode, doutor, porque o senhor está vendo aqui que nós estamos fazendo esse bate-papo e através do que eu estou falando do salto, é para as pessoas verem mesmo, doutor, porque a minha filha, ela fala, mamãe, você tem que usar sapato fininho. Eu falei, não, Isadora, eu vou usar aquele que eu me sinto confortável e que vai me dar segurança. Porque, doutor, eu estou com 58 anos, minha filha está com 21. Mas coloca essas conversas suas, esses seus exemplos aqui, porque eu acho que vai deixar mais rico ainda o podcast. As pessoas, elas não querem só a informação seca minha, elas querem você falando. Pode falar, pode ir falando. Eu espero que a gente faça um bate-papo aqui em cima. Porque eu estou falando por mim. Tira minhas dúvidas e eu vejo quem fica perguntando para a Leonora. Falei assim, olha lá, tá vendo? O doutor pode me interromper de vez em quando. Pode, doutor. Fica à vontade. Acho que fica até mais rico a conversa. Sim. Pode... acho que a pergunta que você faz. Qual é o maior erro que pessoas acima do peso cometem quando começam a sentir dor? Perfeito. Eu vou citar dois aqui. Tá? O primeiro deles, que nem é um erro tão grave, é tomar um anti-inflamatório. Todo mundo, quando tem aquela dor, quando precisa, a primeira coisa que nós fazemos não é nem um analgésico, é logo um anti-inflamatório. É o doutor Dor. Porque sabemos que é mais potente, né? Porém, o anti-inflamatório, se tomado muitas vezes ao longo da vida, ou com uma certa frequência, ele é muito mais prejudicial ao corpo humano do que um analgésico comum, como a dipirona, o Tilenol, que vai ter uma durabilidade menor também, geralmente de 6 horas. Mas o anti-inflamatório é a primeira opção. Agora, não está de todo errado. Quem que não faz isso? Na verdade, todos nós recomendamos. O problema é quando isso começa a se repetir 2, 3 vezes, ou é uma dor diferente que você sabe que não vai melhorar, e ir protelando essa busca de tratamento. Às vezes porque nem acredita que tem como mudar, ou às vezes porque acha que sabe o que tem que ser feito.
Outro erro muito comum, falando sobre o assunto obesidade que você falou, aquela pessoa que tem um excesso de peso, começa a leitor, ela comete, é o que todo mundo faz. Todo mundo quer emagrecer, é na intensidade, é na raça, é só fechar a boca e pronto. E isso não dá certo para a maioria esmagadora das pessoas. Todo mundo que está ouvindo isso aqui, que tem um sobrepeso, que tem uma obesidade, há quantos anos não tenta fazer isso? Sim. Então, será que vai dar certo tentar fazer a mesma coisa? Será que não está na hora de mudar essa estratégia? E todo mundo quer emagrecer. É na corrida, é pegando peso, acha que tem que ir para academia e fazer intenso, e tem que suar. E não é isso. O trabalho tem que ser de forma não traumática. Eu quero que você faça o tratamento correto por anos e anos. Doutor Sérgio, quem está acima do peso pode fazer atividade física normalmente? É o que o senhor acabou de falar agora, né? Eu falo porque o nosso dia a dia aí está nos mostrando, né, doutor? As pessoas estão pegando academia 5 horas da manhã, porque agora já tem muitas academias, agora 24 horas. Que né? É bom, né? Que é bom, dá mais oportunidade para a população. Sim. Você já ouviu uma reportagem nas redes sociais falando que a Americana tem, eu não me lembro o número exato de academias, 44 academias. Eu falei, que ótimo, né? Antigamente as notícias podiam ser, Americana tem não sei quantos locais de tráfico de drogas. E não, a informação é essa. Sim. Né? Tem muitas academias. Mas é claro, tem que saber utilizar isso, né? E tem várias academias também hoje, nas praças, né, doutor? Tem bastante. Sim. E eu vejo bastante pessoas idosas, e eu acho tão bonitinho que quando você passa, eles estão lá, devagarinho, eles estão lá caminhando, fazendo aqueles exercícios. Sim. Bom, respondendo a sua pergunta, todos podem e devem fazer atividade física. Porém, como médico, como ortopedista, né, especialista nessa área, eu posso afirmar categoricamente, não é qualquer atividade física para todo mundo. As pessoas desistem das atividades físicas por 2 motivos principais. Ou porque não encontraram prazer, ou porque sentem dor. E sentir dor é algo que tira as pessoas da atividade física. E então, tem que entender o seu corpo, o seu biotipo, o seu estilo de vida, os seus pensamentos, a sua forma de pensar, a sua cultura. Tem que entender você como um todo para entender boas opções para você. E eu acredito que nunca pode ser como uma imposição. Por exemplo, quem quer colocar os filhos numa atividade física desde cedo, não vai dar certo sob pressão. Tem que haver um entendimento e a busca do prazer junto. Não sei se você concorda comigo, Leonora, mas eu sempre falo durante as minhas consultas, atividade física, se bem feita, 3 a 5 vezes na semana, você souber fazer, adquirir esse comportamento, é mais do que um hábito, tem que ser um comportamento do ser humano. É uma das coisas que mais dá prazer na vida. Porque não tem como nós ficarmos viajando e gastando com coisa cara no dia a dia. Então nós temos que encontrar prazer no quê? Nas coisas simples do ser humano. Num bom copo de água, numa boa respiração, num almoço com a família. Isso envolve a rotina de uma atividade física, de uma estimulação corporal, estimular seus músculos, estimular seu metabolismo, mas sem te cansar, sem acabar com o seu dia, sem te tirar do dia seguinte. Com certeza. A atividade física é para todos, até quem tem artrose avançada, quem tem problema de coluna avançada, dor no quadril, dor no ombro, as pessoas sofreram um AVC, tem que buscar algum tipo de atividade física adequada para ela e praticar no dia a dia algo que estimule o seu corpo de forma saudável. Para ela se adaptando devagarzinho, né, doutor? Para ir desenvolvendo. Adaptação, perfeito. Adaptação é um termo excelente, né? Sim. Doutor Sérgio, e quais são os mais recomendados e quais devem ser evitados? Em termos de atividade física, isso, correto? Isso. Olha, é muito pessoal isso.
né? Depende muito. Tem pessoas que conseguem correr maratonas e não têm lesões articulares, mas a grande maioria não consegue correr mais que 20 quilômetros, ainda mais 3 vezes por semana, 5. E tem outras que até conseguem em termos cardiopulmonar, mas não quer dizer que a articulação aquela articulação vai suportar por muito tempo aquilo que ela está fazendo. E às vezes os danos podem ser devastadores para aquele joelho, para aquele quadril. Mas para você não errar, busque atividades físicas leves, né, com um pouco de aeróbico no começo, um pouco de exercícios resistidos no meio e com um pouco de mobilidades no final. E faça isso de forma leve. Não ouça essa história de que você tem que pegar muito peso, que você tem que ir até a fadiga. Faça algo que você encontre que seja leve e que você possa fazer diversas vezes na semana. E outra questão é, não precisa ter necessariamente um impacto, como a corrida, como o futebol. Se você consegue fazer atividades de impacto ou mais excessivas, que bom. Mas é claro que não é para todo mundo. Eu até acredito que não é para a maioria. Sim. Ô, doutor, e para manter o equilíbrio? Porque o senhor sabe, quando a gente chega numa faixa etária da nossa idade, a gente tem que ter um movimento aí do equilíbrio. E eu sei que muitos deles é a nossa saúde mental. Né, doutor? Mas eu gostaria que o senhor desse um exemplo, o que nós podemos fazer, eu estou falando para nós aí fora e com a Leonora também. Perfeito. Bom, eu posso começar te perguntando, você pratica alguma atividade física hoje em dia, Leonora? Doutor, hoje eu vou falar para o senhor que eu tenho 2 hérnias de disco. E quando eu fui com o ortopedista, naquela ocasião, eu estava fazendo bastante caminhada. Certo. E ele falou para mim por causa do impacto. Certo. Aí ele falou assim, Leonora, então começa pelo uma hidro. E eu estou me adaptando com a hidro, né? E eu sei que eu preciso fazer mais. Mas devido ao meu tempo, doutor, eu estou sendo falho. Isso. Mas devido ao meu tempo, eu estou sendo falho em praticar mais para ver como é que eu tô me adaptando. Então, mas hoje só estou fazendo a hidro. Então, vamos fazer o seguinte, posso fazer uma conversa em cima disso aqui? Pode, vamos claro, esse assunto? Pode. Começando com a questão das suas 2 hérnias de disco, né? Eu acho que a caminhada nem tem tanto impacto assim. Claro que o excesso vai doer a sua coluna, mas uma caminhada leve, mais uma vez, pode trazer muitos benefícios, né? E se te dá prazer, é um momento de espairecimento. Outra questão, eu acredito que nesse seu contexto, falta uma estimulação muscular leve desta região. E tem que ter uma frequência. Porque eu falo assim, se você faz 2 vezes por semana o que é bom para a sua coluna, quantos dias você fica sem fazer? 5 dias. É muita coisa. Sim. Em termos ambientais, são 5 dias sem fazer e 2 fazendo. E aí a chance disso não dar certo é muito grande. E aí você também quer tratar a sua coluna. Você deve desenvolver um aprendizado de exercícios leves e que façam bem para a sua região lombopélvica. O Pilates ajuda aí também, doutor? O Pilates é um bom caminho. É uma vertente excelente. É um tipo de exercício físico, geralmente ministrado por uma educadora física ou uma fisioterapeuta, e que você e ela vão desenvolver a sua questão física, principalmente para essa região. Eu faço em casa. Em casa eu faço com a bola, né? E aí eu faço aquele exercício. E eu sei que vai estralando a coluna lá, doutor. Mas eu sei que vai melhorando um pouquinho para mim, no meu caso. A bola, né, de Pilates tem vários tamanhos, né? Mas vamos falar a grande, a média, a pequena. E tem muita coisa para ser feita com ela. Desde coisas simples até mais avançados, né? Pode ser sentado, deitado, em pé. Então, estar perto de um profissional da saúde, uma fisioterapia, né, um fisioterapeuta ou um personal que saiba evoluir junto com você é fundamental. Então, tem que ter alguém que tenha experiência, porque é difícil desenvolver sozinha. Sim, e às vezes, doutor,
Algumas aulas já tive. Aham. E você coloca a bola na parede, Aham. né? Que Sim. isso, coloca. E você vai descendo a coluna bem devagarzinho, Sim. porque a bola ajuda a sua coluna, Te né? guia no Isso, que movimento ali. me guia. Ela é um guia, né? Então, perfeito. Você vai desenvolvendo essa questão com profissionais que têm experiência nisso e vão te ajudar, né? Agora, voltando na questão também do nosso trabalho. E aqui eu chamo uma atenção muito para as pessoas que estão nos assistindo. E eu tenho essa conversa rotineiramente no meu consultório. Quando nós trabalhamos, é engraçado que o ser humano, ele se dedica, ele prioriza o trabalho à saúde. Então, desde pequeno nós aprendemos que 7 horas da manhã temos que estar sentado numa sala de aula, 7h30, assistindo a aula, produzindo. Sendo que eu acho que a primeira hora do dia deveria de ser para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa mente, já chegando aonde você quer chegar no equilíbrio. Então, eu brinco muito com meus pacientes. Eu acho que a primeira hora do dia deveria ser um Tai Chi Chuan, um yoga, uma atividade física leve, coletiva ou individual. Mas acho que o mundo não está preparado ainda para esse tipo de conversa, né? E as empresas hoje, né, doutor? Hoje já tem aquele tempo para cuidar dos funcionários. Já tem muitas empresas Sim. que eu estou observando que já está fazendo isso com os funcionários. E elas colocam isso, às vezes, antes do expediente. Isso. Algumas antes, outras no intervalo, outras depois. Depois é difícil, né? É que envolve custos, Sim, envolve um investimento, não é qualquer empresa que consegue desenvolver isso. E lá dentro a adesão também, a aderência não vai ser tão grande assim. Mas aí voltando à nossa questão do trabalho e da nossa saúde, né? Eu uso muito exemplo. Sabe quando a gente vai andar de avião, não tem um panfletinho de uma mãe com uma criança e 2 máscaras? E ali está escrito assim: se houver despressurização da cabine, se cair o oxigênio, você deve colocar primeiro a máscara em quem? Em você. E ali tem uma foto de uma mãe com uma criança. Então ela tem que pôr primeiro a máscara nela, para depois colocar no filho dela, que é o amor maior do mundo. Por quê? Porque se ela vai colocar na criança e ela desmaia... Como é que ela vai cuidar da criança? Quem vai cuidar da criança? Então, eu acredito muito que Deus deu um corpo para cada um, para você cuidar dele, e aí, se você estando bem, você consegue cuidar dos outros, né? E aí essa questão, então, da saúde, de trabalho, a gente tem que priorizar o nosso corpo, temos que trabalhar sim, temos que produzir, temos que cuidar de quem amamos, de quem pudermos, quanto mais melhor. Mas temos de cuidar de nós mesmos essencialmente. Isso não é pecado, isso não é errado, isso é até sabedoria, né? Isso é até eficiência. E aí a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio que você está citando perfeitamente entre corpo e mente. Se o corpo vai muito mal, dificilmente a mente vai ficar bem por bom tempo. E o contrário também, porque quem manda é o cérebro. Sim. O cérebro manda no corpo. E se a mente não vai bem, provavelmente em algum momento o corpo vai começar a definhar, vai começar a dar muitos problemas e aí você entra numa bola de neve. Sim. Então, quer começar? Ajuste os dois ao mesmo tempo, né? Busque o equilíbrio entre corpo e mente. Dieta melhor, tente melhorar. Às vezes as pessoas acham que estão se alimentando correto. Às vezes eu pergunto, aí você vai ver, não dá para chegar falando o que está errado, tem que ouvir, tem que entender, para depois ir contando, trocando experiências, né? Comece com uma melhora da dieta. Nossa cultura, pode ver, nós somos muito presos à farinha branca. Sim. Nós somos a cultura, né, do pão, do arroz, do salgado, da batata, da O mais pizza, prático, né, doutor? carboidrato. Sim. E a proteína, e onde está? Então, podemos comer sim, devemos comer carboidratos, mas a proteína deve ser a base disso. Então, trabalhar a hidratação, 2 litros de água por dia. Tem pacientes que eu falo, olha, você vai fazer tal medicação, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Eu falo, nossa, doutor, que absurdo. É o básico. É o básico. Eu acordo, eu tomo 500 ml de água. Se eu vou para a academia,
É 9 horas da manhã, 8 e pouco, eu já tomei 1 litro ali tranquilamente. Sim. Para tomar mais 1, mais 2 ao longo do dia, até o almoço, até depois, não é difícil. Né? E tem que ser distribuído. Então, comece com uma alimentação, a famosa dieta atividade física. Busque um pouco de exercício para o seu corpo, para estimular de forma saudável. Coloque seu corpo num ambiente saudável, de forma comportamental, e busque também evoluir mentalmente. Aprender coisas novas constantemente. Não basta fazer tarefas inteligentes, mas que você sempre faz. Tem que buscar o aprendizado ou expansão. E aí você vai desenvolvendo esse equilíbrio entre corpo e mente, né? E aí você vai se doando cada vez mais ainda. As pessoas vão se beneficiar cada vez mais com você. Com certeza. Doutor, quais são as doenças mais comuns relacionadas à obesidade? Certo. Então vamos falar aqui da questão corpórea e questão articular, certo? Em termos articulares, né? Começamos com as condropatias, que é o adoecimento das cartilagens, principalmente membro inferior, joelho, quadril, a coluna também, né? Membros superiores também sofrem com essa articulação, com essa inflamação crônica, e depois isso vai para uma artrose, para as deformidades, que é uma situação mais avançada e mais difícil para a vida dessa pessoa. Agora, falando em termos sistêmicos, não tem como não falar de obesidade sem falar de risco cardíaco. Risco de AVC, risco de infarto, risco de embolia. Não podemos deixar de falar de obesidade sem a diabetes, né? Sem aquela gordura visceral, a resistência à insulina, a dificuldade em baixar a glicose do sangue e normalizá-la. Então, falar sobre pressão alta, diabetes e colesterol é o começo de tudo. Aí você estava me contando que esses dias você teve uma conversa aqui sobre câncer também no seu podcast. Sim, sim. E também nós sabemos que a obesidade, ela tem uma maior incidência de câncer, porque é um distúrbio inflamatório crônico. Então, os magros não têm? Tem sim, mas a incidência no obeso é bem mais facilitada. Então, os problemas de saúde, não estamos entrando nem na questão psicossocial. Sim. No bem-estar, no adolescente que tem obesidade, nós mesmos, né, aquela roupa que não conseguimos vestir com prazer, aquela viagem que não conseguimos desfrutar com a integridade que gostaria, com uma realização. Então, os malefícios do sobrepeso e da obesidade são enormes, são incontáveis. Vão desde problemas articulares a problemas sistêmicos, problemas metabólicos e problemas psicossociais. Com certeza. Doutor, e para quem está acima do peso, quando é hora de procurar um médico? O senhor falou aí que tem as crianças, né, doutor? Sim. Eu falo assim que nós, mãe, a gente já começa a pegar no pé logo cedo, né, doutor? Sim. A gente pensa que está agradando a criança, não. Sim. A gente não está agradando a criança. Perfeito. Né? E mãe já começa já com os doces da vida, né, doutor? Eu lembro, no cortando o assunto do senhor, eu lembro Sim. que eu tenho... Não tem festa de criança não, sem sobrinho bomba de açúcar. eu tenho sobrinhos gêmeos e eu lembro que quando eu fui ficar lá com eles, eu lembro que a minha cunhada, os nenês choravam, eu sempre me recordo. Ela colocava o mel na chupeta do bebê para parar de chorar. Sim, e eu lembro isso. Eu acho que ela está fazendo coisa certa? Lógico que não. Mas eu ia pensar nisso há tanto tempo atrás. Esse é um erro muito comum, né, na população mundial, né? Fazer a criança parar de chorar com uma bomba de glicose ali, né? Já dando um susto no sangue da criancinha ali, porque dá prazer, né? Sim. Aquilo libera endorfinas na criança ali, aquela sensação de prazer, e ela se distrai com aquilo, com aquela sensação. Mas essa questão educacional, nutrição, é muito importante. Desde pequeno, parece que não existe festa de criança sem brigadeiro, sem Coca-Cola, sem salgadinho frito. É cultural, é difícil tirar isso, né? Chega um momento na nossa vida que a gente começa a valorizar outras coisas, se você tem essa vontade, né? Agora, a melhor
o melhor momento de procurar uma ajuda profissional para isso é quando você está tentando emagrecer há anos e não está conseguindo, você não tem resultados. Só dieta e atividade física não estão dando certo para você. Então você vai precisar de uma avaliação metabólica, exames de sangue para ver como é que você está. Um exame físico de um profissional que entenda do seu problema, do assunto, que te ajude, que pegue na tua mão e que converse com você, que tenha qualidade e humanização. Esse é o momento, você está tentando há tempos e não atinge melhoras, você não atinge. E quando atinge, às vezes por curto período e volta tudo de novo. Quer dizer, alguma coisa está errada aí. Esse já passou do momento de procurar. E para dar uma esperança para ela, né, doutor? Exato. Existem, hoje nós vivemos uma época, né, da medicina que temos não só recursos, mas temos conhecimento, técnicas, estratégias, qualidade. Não é só o remédio. Que fique bem claro aqui. Porque se só o remédio desse certo, imagina, ninguém teria problema. Né? A prescrição não é o que muda o jogo ali. O que muda o jogo é o entendimento, é a conversa, é o acompanhamento. Uma criança para aprender redação, ela precisa de praticar diversas vezes durante o ano. Né? Então, essa questão de buscar, e aí você estudar o corpo da pessoa, fazer exames, tanto laboratoriais, às vezes de imagem, às vezes a avaliação física, às vezes não, a avaliação física é imprescindível, né? E buscar, mostrar para a pessoa essa conversa sobre como ela pode evoluir e adequar para cada pessoa um tipo de estratégia, aí sim é o melhor caminho. Sim. Doutor Sérgio, o que mais preocupa o senhor quando atende um paciente com obesidade? Eu sei que na sua trajetória, doutor, essa trajetória tão bonita do senhor, eu falo senhor porque eu falo, sabe por que eu falo senhor? Eu vou até falar para o senhor agora. Eu trabalhei na cidade de São Carlos, no hospital. Certo. Né? E lá no hospital, São Carlos, vem bastante jovem de Ribeirão Preto. Certo. E eu lembro que a minha chefe, e era um médico muito jovem. Sim. Na cidade de São Carlos. Já ouvi muito isso. Isso. E aí a minha chefe, e eu falei assim, oi doutor, você chegou, que bom, foi muito rápido. Hoje não existe mais. Hoje, mas assim, eu não existe, consigo. Sim. Existe? Sim. Nós temos que fazer o nosso mundo. E aí ela me chamou do lado, né, na maior postura, falou assim, Leonora, aqui eu vou te falar como funciona aqui. Aqui eu não quero que você fale a você. Eu falei assim, não, senhor, doutor, pois não. Doutor, aquilo, hoje estou com 58 anos, e pegou para um aprendizado para mim. Então, quando eu ouço assim, jovem como o senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo, eu já tentei. Parece que tem alguma coisa assim, me cobrando. E às vezes os idosos vão me chamar de você no consultório e seguram a palavra. Falaram, né, você não é uma ofensa. É básico, né? Eu acho que essa questão de título, tem que chamar assim, tem que responder ali. Eu não me prendo a isso, não. Eu gosto mais do respeito, da dignidade, do conforto. Todos somos iguais. Se todos pensássemos assim, talvez problemas seriam menores, né? E é claro que a autoridade você se constrói com o tempo e não impondo. É demonstrando, é ganhando respeito. E eu chamo as pessoas de senhor. Se eu estaciono um carro em algum lugar e vem aquele flanelinho ali perguntar, eu posso falar, o senhor vai cuidar com carinho do meu carro? Qual que é o problema de eu falar isso? É automático, né? Eu vou falar para um garçom, muito obrigado, o senhor foi muito gentil comigo. Certamente ele vai se sentir muito bem. Então, Sim. Não se prenda a isso não. Pode me chamar de você, que não é uma ofensa. Então tá bom. E o que mais preocupa o senhor quando atende um paciente com obesidade, doutor? Certo. Acho que a primeira ideia que vem à cabeça é que a dificuldade do tratamento provavelmente vai ser maior. Mas eu não falo para ele que é isso.
Porque parece que é uma desculpa para as pessoas. Falar, olha, se você emagrecer, sua dor no joelho vai resolver. Você tem que emagrecer. Não é isso. Não basta emagrecer. Tem muita coisa que deve ser feita junto, em conjunto, e não é isso que vai resolver todos os problemas da pessoa, né? Então, a primeira coisa é tratar normalmente, é entender o problema que ela está me trazendo, a queixa principal, entender o universo dela, entender ela como um todo, fazer algumas perguntas e trabalhar tudo ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que as pessoas que têm um sobrepeso a mais, uma baixa massa muscular, uma alta porcentagem de gordura, é um tratamento mais dificultoso, sim. Mas se ela quiser, tem como tratar, sim. Doutor, mas pode deixar esse comentário aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso podcast, viu? Pode deixar esse comentário para as pessoas frisarem mesmo que sofrem com obesidade, e o senhor está dando essa dica. Sim. A obesidade é um problema de saúde pública. É um problema na vida de cada um que tem. Mas não pode ser uma desculpa para tudo, para aquela doença. As pessoas magras também têm doenças, também têm problemas. A questão é como vai ser conduzido esse tratamento, essa solução, a conversa, se vai ser humanizado ou não. A primeira coisa que eu me preocupo é não ofender, é ignorar essa questão, tratar tudo que precisa ser tratado e, em conjunto, irmos tratando ao mesmo tempo essa questão da obesidade. Sim. E muitas das vezes, doutor, como que eu falo, eu trabalho com tantas pessoas aí fora, e muitas vezes naquilo que você for falar para ela, acaba dando uma pequena, entra aí numa depressão, elas ficam assim ofendidas, né? Vamos dizer assim, né, doutor? É sempre buscar, né, Leonora? Acho que você é especialista nisso. Pela pessoa que você é. E sempre tem que buscar tratar as pessoas com respeito e dignidade. Sempre fazemos isso. É claro que algumas pessoas se sentem, às vezes, mais ofendidas do que outras. Às vezes, ela já estava num estado de depressão ali, pré-depressão, já estava abalada, e você falou uma coisa que você não sabia que você ia ofendê-la sem querer, não foi sua intenção. Exatamente. Né? Mas quando a gente busca um respeito e dignidade, a gente sempre vai palpar, a gente sempre vai evitar. A gente só vai falar se a pessoa se abrir para você falar. Sim, sim. Às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo e está tudo bem. Conversamos com ela normalmente e vamos para o próximo problema. Não vamos entrar em celeumas ali, em discussões por causa de detalhes, não é? Sim, eu falo que vocês profissionais, eu falo assim que vocês já nasceram com a psicologia, viu? Eu acho importante isso que você está falando. Todos nós profissionais, né? E o médico não é diferente. Todos nós temos que ter um pouco de psicólogo, temos que ser coaches motivacionais e temos que ter qualidade e técnica. Quando nós juntamos, no caso da medicina, né? A tecnologia, o conhecimento médico, da ciência, juntamos isso com o lado humano, aí a medicina passa a ser uma arte, ela não é uma ciência. Então eu falo muito para meus pacientes, olha, quando eu vou fazer a minha parte aqui, eu tenho prescrição, eu tenho a minha avaliação, eu tenho meus exames, tenho cirurgias, tenho o que você está precisando, mas você precisa fazer a sua. Se nós juntarmos a natureza com o homem, aí nós temos algo poderosíssimo, que são resultados incríveis, né? Ai, que bom, fico feliz. Doutor, hoje a obesidade já é considerada um problema de saúde pública, né? Segundo os dados de saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E isso acaba trazendo vários problemas para a saúde. Eu queria que o senhor eu sei que se a gente ficar aqui, nós vamos ficar a tarde inteira falando do tema. Mas é um tema, doutor, que está agravando muito a nossa sociedade. Nós, aqui no Brasil, nós precisamos desenvolver mais o senso coletivo, organizacional, né? Nós precisamos nos organizar mais. Eu acredito que nós temos uma grande dificuldade de nos unirmos e na mesma direção. Né? O brasileiro briga muito por opinião,
e não chega em nenhum lugar no final das contas, né? Essa questão da obesidade deveria sim ser abordado como mais amplitude no nosso país, mas nós temos muitos entraves para isso. Nós temos uma situação econômica muito difícil no país, uma bagunça essa questão. Então, como que vamos organizar uma comunicação bem feita, medidas de saúde pública, sendo que estamos defasados em termos de produtividade, em termos econômicos, né? Mas nós vamos fazendo na medida do possível o que podemos. Você faz a sua guerra diária para melhorar aqui a cidade americana e o mundo que você vive, né? Vamos conversando. A comunicação é o começo, é um grande começo. Todos refletirmos sobre o assunto e conversarmos, nos comunicarmos, que é isso que você me chamou para cá, e desenvolvermos todo no mesmo sentido, certamente teremos grandes resultados. Sim, doutor, existe algum mito sobre obesidade que o senhor escuta muito no consultório? Sim. Um dos grandes mitos da obesidade é que só dieta e atividade física emagrece todo mundo. Existe uma carga genética muito forte nisso. Existe um metabolismo que muitas vezes dificulta. Existe muita gente que tenta emagrecer há tempos, às vezes passa a vida e não consegue. Então a gente tem que entender. Você já passou alguma vez na rua, Leonora? Quantos de nós vamos a algum lugar e vemos aquela pessoa que é extremamente obesa? Está no rosto, está na bochecha dela. E ela olha para você e você vê que aquilo é uma doença? Sim. Mas as pessoas usam muito esse mito que ela é preguiçosa, que ela quer comer tudo errado, que ela quer fazer atividade física. Então é uma sequência de erros que acontecem, sendo que hoje temos que tratar a obesidade como uma doença sim e buscarmos ajudar da melhor maneira possível, de maneira estratégica, através da ciência e através do bom senso. Com certeza. Doutor, muita gente acha que só quem é idoso tem desgastes nas articulações. Isso é mito ou verdade? Mito. Totalmente errado. Jovens também têm problemas de articulações. Eu atendo com frequência na minha prática clínica de consultório. Eu vejo jovens que ou tiveram algum evento traumático ou depois dos 20, 30 anos começam a ter dores exageradas pelo corpo, dores que estão a limitando. E em alguns casos menores também, tem crianças de 15, 12, 13 anos que têm esse tipo de problema. Mas essa questão de que só idoso tem problema articular é um grande mito. O problema começa na infância e adolescência, em boa parte das vezes. Sim. Doutor Sérgio, quais os hábitos mais simples do dia a dia ajudam a proteger o corpo mesmo para quem ainda está acima do peso? Perfeito. Bons hábitos. O básico bem feito dá grandes resultados aqui. Então, isso que nós estamos falando, né? Não desanime, não desista. Siga, começa com um café da manhã saudável, sem açúcar, sem picos de glicemia. Comece com uma hidratação, comece o dia bem. Uma hidratação, um alimento ali, ovos, um whey protein, que hoje é um recurso que temos também, um iogurte com frutas. Comece com uma dieta saudável, que vai ficar mais fácil de você manter esse comportamento ao longo do dia e da semana. E a outra questão é, desenvolva um pouco de atividade física para o seu corpo. Comece com o simplesinho. Não ligue para o que os outros estão falando, faça do seu jeitinho. E se você tiver condições, se você estiver precisando, busque uma ajuda profissional de quem entenda do assunto. E certamente, que seja humano. E certamente você vai desenvolver muita coisa boa na sua vida e prevenir muitos problemas maiores. Tá. Doutor, o senhor falou aí do ovo, né? O ovo cozido de manhã, o ovo mexido. Fala aí para nós. De sua preferência. Só o frito no óleo que não é o recomendado, né? As frituras, as gorduras ali insaturadas. Mas o ovo mexido, eu tenho preferência pelo ovo mexido. Eu também. Você também? Eu gosto também. Bastante. Mas aí cada um varia, né? Tem gente que prefere ele mais passado, tem gente que prefere ele um pouquinho mais amolecido.
tem o ovo cozido. Você pode fazer esse ovo frito numa frigideira antiaderente ali, que você não vai ter problema, né? Então, o ovo tem várias formas de você se alimentar. Para vocês terem uma ideia, né, 3 ovos têm aproximadamente 20 gramas de proteína. E ali tem gordura boa, ali tem gordura saudável, tem carboidrato também, né? Então, o ovo é um excelente alimento que foi atacado por um tempo, mas viu-se que foi um erro, que o colesterol não sobe por causa do ovo ou da gordura da carne vermelha ou do frango, né? Todo mundo fala que sobe, mas ignora as farinhas brancas, os ultraprocessados, os pacotes, o que está na caixinha e tudo mais, né? Ninguém considera essa inflamação no colesterol. E hoje já é admitido que o ovo ou a carne não é o que faz subir o colesterol isoladamente. Tem muitas outras coisas que fazem subir. Inclusive o FDA nos Estados Unidos reconheceu, no final do ano passado, que a pirâmide nutricional recomendada por eles de 20 anos atrás foi um erro de muito tempo. E a base dela era o quê? Cereais e carboidratos. Hoje inverteu-se isso. Hoje é, se quiser, evite ao máximo processados, açúcar, carboidratos em excesso. Foque mais em proteína e gorduras saudáveis, gorduras recomendáveis, que as nutricionistas fazem esse tipo de orientação muito bem. E as pessoas usam muito aquela banha de porco que eles falam, né, doutor? Se não for em exagero, se você souber fazer, né? Eu não tenho uma opinião ainda sobre essa guardar a banha do porco, mas é uma gordura animal. Veja bem, não é um óleo de fritura, não é o óleo que tem no salgadinho, né, frito, não é um óleo de todo ruim. Agora, para quem quer saber, a melhor gordura que tem, a de mais qualidade, é do azeite extra virgem, tá? E a gordura animal, gordura do abacate, entre outras coisas. Agora, entendam, até o que é bom, se for em excesso, pode ser prejudicial. Então, estamos falando o que é bom aqui. O azeite extra virgem é bom, mas não em excesso, hein? O que o senhor me orienta, doutor? Que eu falo que eu tenho esse desejo de levar a informação para a população. Eu gostaria de alguma dica do senhor, o que eu posso melhorar, o que o senhor me recomenda? Bom, Leonor, acho que a primeira coisa que eu devo fazer aqui é um elogio ao seu programa, ao seu trabalho. Você aqui tem um estúdio de rádio e televisão, né? Hoje chamado podcast. Isso aqui é fantástico, né? Você, através de conversas com profissionais, leva para as pessoas informação de real qualidade e real valor. Então, parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho. Muitas pessoas gostam e muitas pessoas precisam disso. Agora, a orientação é simplesmente continue. Mantenha esta humildade, essa vontade de fazer o bem, de melhorar a vida das pessoas. Se é com essa positividade sua, essa energia, simplesmente continue, que esse é o caminho correto. Eu fico feliz, doutor. E eu falo para o senhor, se o senhor pode também me ajudar com muitos profissionais que o senhor também conhece, doutor. Está aqui o convite, tá? O senhor acaba até ajudando a Leonora e para as pessoas aí fora. Claro, posso indicar amigos, amigas, né? A gente tem que buscar sempre profissionais, pessoas boas, para estarmos em nosso círculo. Podemos vir junto, podemos vir individual, o que você preferir. Então tá bom. Doutor Sérgio, o que o doutor recomenda para alguém que está acima do peso e quer cuidar melhor da saúde? Vamos começar pelo básico, né? Para essas pessoas, não desistam. Não é porque você não conseguiu até hoje que você não vai conseguir o resto da sua vida. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Passei anos e anos tentando ganhar saúde. Resolvi estudar muito a respeito. Eu fui o meu primeiro paciente nessa questão do emagrecimento, de ganho de saúde. Aprendi muita coisa e falei, por que não colocar na vida de quem já me procura, né? Então, para você que está precisando, não desista, mantenha calma, mantenha a sua rotina, não coloque o pé na jaca, né? Uma vezinha ou outra no mês ali, tudo bem,
Mas cuidado com os finais de semana. As pessoas se inflamam muito nos finais de semana. E, claro, procure ajuda de pessoas que realmente possam lhe ajudar. Doutor Sérgio, e para aproveitar aqui esse momento que a gente estamos aqui, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, como encontrar o doutor Sérgio, de que maneira. Bom, para quem procura me conhecer melhor e ver um pouco do meu trabalho, né, que é o que dá para ser feito nas redes sociais, eu tenho um Instagram muito utilizado, que é o @Dr. Sérgio Miyazato. Miyazato é MIYAZATO, @Dr. Sérgio Miyazato. E tem também o meu site, que é o www.drsergioortopedista.com.br. Se você colocar no Google ali, aparece facilmente. E o telefone do meu consultório, para quem precisa, WhatsApp, telefone é o 19 99200 2183. Cuidar da saúde é um ato de amor com a nossa própria vida. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e que me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Facebook.